Boa tarde a todos. Nesse momento é difícil iniciar uma mensagem por dois motivos. Primeiro, por causa da fome. E segundo, porque é inevitável não se sentir pequeno diante de tanta gente importante como vocês. E também pelos pastores que estão presentes, pastor Lucas, pastor Kérisson, Fausto, pastor Gerson. É sempre uma honra poder revê-lo, viu, pastor Gerson? Pastor Gerson era professor, pastor no NASP, Campus 2. Eu me lembro bem dele. E sempre foi uma referência para os alunos. Amém. Para todos. Vamos então abrir a palavra de Deus. Abra no livro de Hebreus, capítulo 11. Foi muito bom, pastor Kellyson, saber que, para quem gosta de falar muito quando abre a Bíblia, é muito bom saber que 40 minutos é breve. Mas eu vou me esforçar para terminar bem antes do que isso. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 23 adiante, diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus do que usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo, ou maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Por quê? Porque contemplava Galatão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. O verso 28 diz: pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse, eu vou usar o termo, nas ovelhas de Israel, nos primogênitos de Israel. Pela fé atravessaram o mar vermelho, como por terra seca, tentando, os egípcios foram tragados de todos. Alguns estudiosos dizem que ao longo da história pós-pecado nós tivemos cerca de 7 remanescentes. E alguns identificam Adão e seus descendentes como o primeiro remanescente. Gênesis 3, verso 15, não é apenas uma promessa escatológica, ou missiológica, ou cristológica, messiânica, mas também ali foi celebrado, foi pronunciado o primeiro pacto, a primeira aliança que Deus faria também com Adão e seus descendentes. Mas ao longo da história a gente percebe que Satanás, ele
tentou impedir os propósitos que Deus tinha para este remanescente. E a aliança, ela era feita com base em vários fundamentos, mas existem 3 que se destacam. O primeiro fundamento da aliança, que está resguardada na graça do Cordeiro, que foi o antídoto para a tragédia do pecado. O segundo fundamento, a da aliança, resguarda-se na fidelidade a Deus mediante as suas leis, e não apenas nos 10 mandamentos, em todos os valores e princípios apresentados pelo Onipotente. A restauração da imagem de Deus no homem. O terceiro fundamento tem a ver com a identidade missiológica. O Novo Testamento não inaugurou uma igreja de missão. Na verdade, esse propósito missiológico já existia mesmo antes do Novo Testamento. A prova disso, a evidência disso, por exemplo, em Isaías 56, verso 3 em diante, ali há uma promessa para todos os estrangeiros que se achegassem ao Senhor. Em Zacarias capítulo 8, verso 22 e 23, ali estava predita, ou melhor, ali estava escrita uma profecia condicional. Se os judeus, se Judá, que foi o quinto remanescente, foi o quarto remanescente, tivesse levado as boas novas do antídoto de Deus para a humanidade, para solucionar o problema do pecado e da transgressão, o mundo estaria, talvez o mundo estivesse preparado para receber o Messias naquela ocasião. Portanto, a identidade missiológica sempre fez parte da remanescência do povo de Deus, sempre fez. No entanto, Satanás, de maneira especial, claro, óbvio, ele não ficou satisfeito com essa ideia. Ele tratou de elaborar meios para que este remanescente perdesse a sua identidade como remanescente. E Gênesis 6, verso 2, por exemplo, descreve a tragédia da queda do primeiro remanescente. Então Deus precisou levantar um segundo remanescente, que foi Noé e sua família, como descrito em 1 Pedro 2, 2 Pedro 2, verso 5. Restou apenas Noé e sua família e seus descendentes. Em Gênesis 9, verso 1, depois o verso 8 e 9, descreve a aliança que Deus havia feito com Noé. E como eu disse a princípio, aqueles 3 fundamentos principais que contemplam, que fazem parte, emolduram o papel da aliança, do concerto que Deus faz com seus líderes, com aqueles que Ele chama para esse ministério. No entanto, Gênesis 11 descreve a queda e a construção da Torre de Babel. Foi ali uma demonstração clara da apostasia dos descendentes de Noé. Então Deus levanta um terceiro remanescente. Eu não vou descrever todos, mas eu vou chegar até o terceiro, que é o que importa para a gente aqui hoje. O terceiro remanescente, como descrito em Isaías 51, verso 2, refere-se a Abraão e seus descendentes. Isaías chega a dizer: restou apenas Abraão. E em Gênesis 12, ali está a aliança que Deus faz com Abraão, também baseado especialmente nesses 3 fundamentos que mencionei. Tanto é que em Gênesis 12 diz assim: que vou te abençoar para que você seja uma bênção, ou seja, a identidade missiológica. Assim como Deus também nos convida hoje para sermos líderes da sua casa, da sua igreja, do seu povo, do seu rebanho. Ele quer nos abençoar com o chamado dele, mas para que façamos desse chamado um conduto de bênção para a igreja e para o mundo. No entanto, no decorrer da história deste remanescente, o que acontece é que Satanás, atento, como sempre,
ele elabora uma estratégia. Primeiro, tentar destruir. E se não consegue, então ele usa uma segunda estratégia: fazer com que as pessoas, elas mesmas, se destruam. Quando Deus chama um líder, quando Deus chama um pastor, quando Deus chama um ancião, um diretor, um líder, Satanás olha para aquele líder e ele sabe de uma coisa. Ele sabe que sobre aquele líder existe uma proteção especial. Amém. Ele sabe que sobre aquele líder existe uma bênção especial. Ele sabe que sobre aquele líder existe uma movimentação especial de anjos do Senhor. E às vezes por essa razão é que ele não consegue destruir o líder. Porque um escudo, uma muralha intransponível, invisível aos olhos humanos, protege aquele homem e mulher que foi chamado por Deus. Quando Israel se apostatou, porque ele usou a estratégia de destruir Israel, mas não conseguiu, usando as nações vizinhas. Quando não conseguiu, então ele fez o seguinte: já que não consigo destruir esse povo, e a prova disso foi quando Balaão, usado pelo diabo, foi proferir aquelas palavras, foi tentar proferir as palavras de maldição contra Israel. E numa ocasião, Balaão mesmo olha para o rei e diz assim: olha, não tem como lutar contra esse povo enquanto eles permanecerem fiéis a Deus. Não tem como. Então Satanás sabe de uma coisa: se ele quiser destruir você, ele precisa levar você para bem longe de Deus. Então, quando Satanás tentou destruir o povo de Israel, ele fez uma coisa: já sei o que vou fazer. José desceu à sepultura. Agora as coisas ficam mais simples. Eu vou usar a nação para escravizar o povo de Israel. E quero ver se, sobre o jugo egípcio, sobre a influência de um mundo decadente, corrompido, e sobre a luxúria e as riquezas e as glórias do que esse mundo pode oferecer, eu quero ver se os líderes de Israel e os demais permanecerão em pé. Depois de 400 anos, qual era a situação do povo no Egito? Como predito a Abraão e depois a José, no capítulo 50, verso 25, José disse: eu sei que depois da minha partida, Deus fará uma visitação aqui e levará o povo, porque ele tinha consciência de que o povo passaria por maus momentos no Egito. Então Deus, para restaurar Israel, porque Israel, depois de tanto tempo sofrendo com a influência de um mundo decadente, eles perderam a identidade, ou quase totalmente a identidade de um povo remanescente, e perderam também a identidade como um povo de cabeça, que nasceu chamado por Deus para liderar, que nasceu chamado por Deus para serem mais do que meramente filho de Deus, mas também discípulo e líder, resgatador, salvador. Porque através da credencial de filho de Deus, é que Deus nos outorga a autoridade e o poder para libertar cativos e cativas das garras de Satanás. Amém. Então Deus levanta um homem para tentar restaurar Israel. Quem é esse homem? Eu vou contar uma versão da história de Moisés, ou do Egito. Existem algumas versões, mas tem uma versão da história de uma mulher chamada Hatshepsut. Alguém já ouviu falar nessa mulher? Hatshepsut? O pessoal de Itapaja já ouviu. Vocês já ouviram falar, só não estão identificando. Deus levantou um homem, um líder, chamou-o para um ministério de cuidado e amparo à sua igreja, e também para um ministério missiológico, de missão. E esse homem é Moisés. Satanás percebeu, talvez através da agitação angelical, talvez através das bênçãos, da manifestação sobrenatural de Deus naquela ocasião, ele percebeu que um libertador estaria para nascer, um líder estaria para nascer. E ele então tratou de fazer o quê?
perseguir e matar as crianças, para impedir que o libertador surgisse. No entanto, ele não conseguiu. Ao longo do tempo, provavelmente, ciente de quem seria esse libertador, tentou por várias vezes fazer com que Moisés fosse eliminado. Mas como Satanás não teve poder, ele não conseguiu destruir a vida desse grande líder, então ele tentou fazer o quê? Destruí-lo de outra maneira, providenciando meios para que através desses meios o próprio Moisés se autodestruísse. E Satanás usou de maneira especial uma pessoa para isso. Entrando agora nessa versão de Hatshepsut, que alguns acreditam nela. Hatshepsut foi a mãe adotiva de Moisés. E alguns acreditam que possivelmente ela tenha, naquela ocasião, quando encontrou Moisés, cerca de 14 anos de idade. E ela talvez tenha passado por um período, ou ela tenha permitido que Moisés ainda fosse amamentado pela sua mãe verdadeira durante um período de 12 anos. Ou seja, 12 anos, Hatshepsut já estaria com quanto de idade? 26 anos. Também diz esse relato, essa versão, que possivelmente Hatshepsut tenha feito muitas maracutaias políticas com o objetivo de segurar as glórias, as riquezas, o poder e tudo mais que o Egito pudesse oferecer para Moisés. Por exemplo, ela era filha de Tutmoses I e da rainha Ahmose, na dinastia 18, por volta mais ou menos do século XV, XVI a.C. E acredita-se que com a morte de Tutmoses I, ela tenha se casado com seu meio-irmão, Tutmoses II. E depois subjugou Tutmoses II, limitando o seu poder. Ela era muito astuta, segundo alguns estudiosos, muito inteligente, muito sagaz. E ela, após a morte do seu marido, ela então, dizem que ela governou o Egito como a primeira mulher faraó, por um período de cerca de 20 anos. E toda essa maracutaia política, talvez, possivelmente, tenha sido para segurar o trono para Moisés, as glórias para Moisés, o poder para Moisés, as riquezas do mundo para Moisés, o luxo para Moisés. Você pergunta, como essa mulher pôde governar o Egito, sendo que a regra era que mulheres não podiam ser faraó? Justamente porque acredita-se que ela tenha assumido a postura de homem, se vestido como homem, usado até uma barba postiça e também usado um nome chamado Kamat, e governou o Egito por cerca de 20 anos. E por ironia do destino, nada contra as mulheres, mas alguns estudiosos acreditam que ela tenha sido o melhor faraó que já passou pelo Egito. Mas o curioso nessa história é que, se ela for uma história factual, o curioso nessa história é que, percebe o pano de fundo espiritual nessa história? A tentativa de seduzir e conduzir Moisés ao fracasso através das coisas dessa terra. Satanás tenta destruir o seu ministério de alguma maneira, mas quando ele não consegue da maneira mais decisiva, às vezes é por meio de perseguição, às vezes é por meio de dificuldades, problemas familiares. Se ele não consegue dessa maneira, então ele tenta destruir você e o seu chamado, usando coisas exteriores, usando a vaidade do coração, usando as riquezas desse mundo. Eu me lembro quando eu me tornei adventista, um emprego foi parar na minha casa, na porta da minha casa, com um salário alto, um emprego muito bom. O cara não me conhecia, e ele, não me conhecendo, disse assim: eu sei que você é a melhor pessoa para trabalhar comigo.
Porque o diabo sabia que Deus tinha um ministério para a minha vida. Amém. Amigos, eu não sei o dilema que você, como líder, chamado por Deus, vive. Mas eu sei de uma coisa. E o que sei aqui, assim como Moisés tentou destruir o chamado e o ministério de Moisés, ele também fará de tudo para destruir o seu ministério, o seu chamado. E pode ter certeza, o diabo seleciona as melhores ferramentas para fazer isso. E é por esse motivo que você deve todos os dias cair de joelho diante da cruz do Calvário, junto com a sua família. Está ouvindo? Junto com a sua família, junto com os seus filhos, todos os dias, todos. Por que isso? Por que isso, pastor? Porque é através disso que o escudo intransponível de Deus vai permanecer na sua vida e no seu ministério. Amém. Glória a Deus. Sabe, eu gosto muito da declaração de Salomão em Eclesiastes, porque ela se harmoniza bem com a ideia do texto que nós lemos de Moisés. Salomão diz assim, que tudo debaixo do sol é. Vocês acham que Moisés não tinha sonhos como qualquer um de nós temos? Sabe qual era o meu grande sonho quando eu era moleque, bem moleque? Quer dizer, moleque eu sou ainda, né? Mas quando eu era bem mais moleque, meu grande sonho era ser cientista. Eu brincava, eu plantava feijões. Um feijão eu vou plantar nas pedras, outro feijão eu vou plantar na areia, outro... E eu fiz isso várias vezes. E outro feijão no algodão, outro na água, outro na terra. E ficava com papel todos os dias avaliando, analisando. E eu viajava, né? Porque criança monta um castelo e tanto, né? E parece uma realidade. Comecei a fazer faculdade de História e já estava assim, refletindo, sonhando com mestrado, com doutorado. Até o dia que eu cheguei à conclusão. Eu vou me abdicar do meu sonho. E vou aceitar o sonho de Deus. Amém. Muitas das vezes você também talvez tenha que se abdicar de muitas coisas nessa vida para conseguir cumprir o sonho de Deus. Mas fique em paz, sabe por quê? Tem uma citação de Ellen White que eu acho ela fantástica. Ela diz assim: se os nossos sonhos não se realizarem nessa terra, eles se realizarão na eternidade. Amém. Salomão, quando escreveu e disse tudo é vaidade, e essa é a descrição do livro, e quando ele chega no fim do livro ele diz assim, a suma é, ou seja, de tudo que eu falei, existe uma coisa que vale a pena: temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E guarda isso que eu vou dizer: se nada nessa vida der certo, e se você for para o céu, então, na verdade, tudo deu certo. Eu vou pedir para... Hatshepsut tentou segurar as glórias do Egito para Moisés. Hatshepsut tentou segurar as riquezas do Egito para Moisés, o luxo do Egito, o poder do Egito para Moisés, para que ele desistisse do seu chamado, para que ele desistisse de sua liderança, para que ele desistisse dessa ideia fixa de salvar um povo, de restaurar um povo. Esse era o objetivo. Sabe o que aconteceu, amigo? Segundo a descrição que lemos aqui, diz assim, que Moisés recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu o vitupério da cruz por maiores riquezas do que as riquezas dessa terra, do que qualquer glória que essa terra possa oferecer. Porque na verdade a visão de Moisés era a seguinte: as glórias desse mundo passam, mas as glórias que eu contemplo para mim e para o meu povo. Porque ele tinha visão de líder, ele tinha visão de ancião, ele tinha visão de diretor, ele tinha visão de líder espiritual.
As glórias que eu contemplo não apenas para mim, mas também para o meu povo, são glórias que câncer nenhum corrói, que ferrugem nenhuma consome. São glórias que não têm fim. Ele olhava para além do que essa vida oferece, além do que essa vida proporciona em termos de visão, de sonhos, de expectativas. Moisés entendia perfeitamente que as glórias desse mundo passam. Quer ver um exemplo? Eu me lembro quando eu tive meu primeiro computador, e foi um 286. Alguém se lembra disso? Tinha que ser Você tinha que ligar ele no dia anterior para conseguir acessar no dia seguinte. Anos se passaram, olha como a tecnologia mudou, sabe por quê? Porque as glórias desse mundo passam. Você pode talvez imaginar o carro do ano, né? O sonho de consumo ter aquele carro. Mas eu pergunto, o que vai ser daquele carro daqui 10, 20 anos? 30 anos? Alguém já teve Corcel 1? Alguém aqui tem Corcel 1? Você tem, irmão? Então eu posso falar à vontade. Eu vi a propaganda de quando o Corcel 1 foi lançado. E a propaganda é mais ou menos assim: quando você entrar e sentir o conforto deste carro, você observar o design inteligente do seu painel e sentir a potência dos seus 1.500 cabeças, tecnologia de ponta à sua disposição. Agora, o que é o Corcel hoje? Alguns lugares é sucata, outros lugares eles nem sabem o que é isso, né? Sabe por quê, meus amigos? Porque as glórias desse mundo, Roberto Marinho construiu um império, mas um dia o inevitável aconteceu. Desceu a sepultura, e eu pergunto, o que ele levou com ele? Nem a roupa do corpo, porque as glórias desse mundo passam. Mas e Hatshepsut, que tentou segurar as glórias desse mundo, as riquezas desse mundo, os sonhos desse mundo, as idealizações desse mundo, justamente sob a perspectiva diabólica de impedir que Moisés cumprisse o seu ministério como líder de Deus, como ancião de Deus, como pastor de Deus, do seu povo. Hoje, Hatshepsut, onde está ela, amigos? Onde está ela? Aonde? Com toda a sua glória, com toda a sua riqueza, com todo o seu sonho. Cadê Hatshepsut hoje? Vocês querem saber onde está Hatshepsut? Então mostra aqui, por favor. Passa aí para mim. Aqui está o Museu do Cairo. No segundo pavimento, lá está a múmia de Hatshepsut. Pode passar. Veja. Passa mais 2 vezes. Aí está, amigos. Pode passar mais uma vez. Aí está as glórias de Hatshepsut. Aí está toda a riqueza de Hatshepsut. Aí está todos os sonhos e idealizações dessa vida de Hatshepsut. Sabe como? Como um verdadeiro bacalhau. Agora em Moisés, aonde está, amigo? Onde está pastor e pastora? Onde está Moisés hoje? No céu, desfrutando juventude eterna. Amém. Glórias que não têm fim. Amém. E a prova diz é que um dia ele apareceu no Monte da Transfiguração. E teve várias testemunhas que viram. Era Moisés de fato, em glória. Amém. Desfrutando juventude eterna. Agora, e se Moisés tivesse abandonado o seu posto? E se Moisés tivesse recusado ser ancião da igreja? E se Moisés tivesse abandonado a sua missão como líder que Deus escolheu, que Deus levantou para guiar um povo até a Canaã? E se Moisés tivesse recusado as glórias eternas, tivesse recusado o chamado de Deus, o que seria de Moisés hoje? Também um bacalhau. Mas não, ele está no céu. Amém. Torcendo por você. Lembre-se, Satanás fará de tudo para destruir o seu ministério. Ele vai colocar desânimo, ele vai colocar obstáculos, ele vai impor dificuldades.
Talvez até crie problema familiar, problema no trabalho. Eu não sei o que ele vai fazer, mas tenha certeza, nem que ele tenha que te oferecer um pouco de glória, de riqueza, de status, de fama, nem que ele tenha que te oferecer isso, ele vai fazer, para impedir que você cumpra o propósito do chamado de Deus para você. Está entendendo? Nós temos aqui vários profissionais. Talvez alguém aqui seja advogado, talvez alguém seja aqui mecânico, professor, professora, faxineiro, pedreiro, marceneiro. Você faz tudo isso, irmão? Olha só, daqui a pouco ele é uma agência de emprego, né? Pois é, nós temos aqui vários tipos de profissionais, mas escuta o que eu vou dizer agora. E eu vou encerrar com isso. A sua verdadeira profissão não é ser marceneiro. A sua verdadeira profissão não é ser mecânico. A sua verdadeira profissão não é ser advogado. A sua verdadeira profissão não é ser professor. Sabe qual é a sua verdadeira profissão? Ser um evangelista, ser um missionário, ser um pescador de homens, ser um líder do rebanho de Deus. Amém? Ser um líder do rebanho de Deus. Mas como você precisa comer, como você precisa se vestir, às vezes pagar aluguel, pagar uma conta, pagar outra, então Deus permite você fazer um bico. E a sua profissão é o seu bico. Entenderam, amigos? Lembre-se da frase: se nada nessa vida der certo, mas se a gente for para o céu e ainda levar a nossa igreja, tudo deu certo. Que Deus te abençoe. Que as palmas sejam para Deus, não é? Para o Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Santo, obrigado pelos grandes sonhos que o Senhor tem colocado em nosso coração. Obrigado pelos grandes propósitos que nasceram em Teu coração em favor da nossa vida. Senhor, ninguém pisa esse chão, ninguém enche os pulmões, ninguém consegue desenvolver suas habilidades sem um Deus que nos sustenta. E nos sustenta, ó Deus, não somente para passarmos nessa terra por alguns dias ou anos, mas nos sustenta, Deus, para viver Teus planos, Teus sonhos, Tua vontade. Senhor, não existe nenhuma realização na terra maior do que vivemos para fazer a Tua vontade. Obrigado, Senhor, pela inspiradora mensagem que nós ouvimos aqui. Nós queremos dizer, Senhor, que por Tua graça e pela força do Teu poder que opera em nós, nós queremos seguir os passos de Moisés, Senhor. Nós não queremos ficar aqui por muito tempo. E nós não queremos, ó Deus, dar valor nesse mundo àquilo que o Senhor não dá valor. Nós queremos, ó Deus, galgar os pés daqueles que têm consciência plena de que o mundo passa em suas concupiscências, mas os que fazem a vontade do Senhor permanecem para sempre. Ajuda-nos, Senhor querido, a sermos bênçãos em primeiro lugar em nossa casa, em nosso lar, Senhor. Que esse seja o primeiro rebanho que nós tomamos conta. Depois, ó Deus, na nossa igreja. Mas que onde quer que estejamos, Senhor, nós só queremos ser a extensão do ministério de Cristo, a extensão da vida de Cristo, a extensão da obra de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, bom Deus. Tuas bênçãos estejam sobre esse grupo especial, seleto que está sobre nós aqui hoje. Os diretores, anciãos, pastores, diretoras, que Tu estejas com cada um deles, Senhor. Que Tua mão nos proteja e nos abençoe sempre. E que nada nos impeça de vivermos para a Tua glória. Amém. Em nome de Jesus. Dê um abraço ao seu amigo, sua amiga, e diga que Deus te abençoe. E viva sempre para a glória do Senhor.